Gente, bom dia. Né, conforme nós conversamos na aula passada, hoje nós vamos trabalhar com a simulação no Pact Tracer. Então, nós vamos simular uma situação onde nós vamos configurar dois roteadores da Cisco para comunicação entre uma matriz e uma filial. Então, a situação que nós vamos fazer é o seguinte: vão ser dois experimentos. O primeiro, nós vamos fazer uma configuração do roteamento estático, e no segundo, nós vamos trabalhar com roteamento dinâmico. Então, vamos lá, eu espero que vocês gostem. Bom, essa aqui é a rede onde nós vamos realizar os nossos testes. Então, eu tenho aqui uma matriz que vai trabalhar com esse endereço IP 192.168.00/24, que precisa se comunicar com uma filial que vai trabalhar com outro endereço de rede diferente, que é esse que vocês estão vendo aqui, que é o 10.000/24. Entre essas duas redes, eu tenho essa rede WAN, que vai ter esse endereço de rede, 200.110.0/24, e para a comunicação entre essa matriz e essa filial, eu vou precisar configurar o roteamento nesse roteador da matriz para que ele possa se comunicar com o roteador da filial, e da mesma forma, eu vou precisar configurar o roteador da filial para que ele possa se comunicar com o roteador da matriz. Percebam que o roteador da matriz possui duas portas. Essa primeira porta, que vai receber o endereço IP 192.168.0.1, que é o endereço IP que pertence à rede da matriz, e a outra porta, que vai receber esse endereço IP 200.110.1, que é o endereço IP que pertence à rede WAN. Já o roteador da filial também tem duas portas. Essa primeira porta, que vai receber o endereço IP 10.001/24, que é o endereço IP que pertence à rede LAN da filial. E a outra porta vai receber esse endereço IP 200.110.2/24, que é o endereço IP que pertence à rede WAN. A distribuição de endereços IPs nas redes locais serão feita por meio de dois servidores DHCP. Esse aqui é o servidor DHCP da matriz. Será atribuído a ele um endereço IP estático, né, que é esse que está escrito aqui, 192.168.0254/24, e esse servidor será configurado para duas coisas, né? A primeira delas é distribuir endereços IPs para esses 4 hosts dessa empresa, mas também configurar esta porta do roteador da matriz para atuar como gateway para que esses 4 hosts possam se comunicar à rede da filial. Esse aqui é o servidor DHCP da filial, que também irá receber um endereço IP estático 10.00254/24, e nele também será configurada a distribuição dos endereços IPs para esses 4 clientes da filial, e também a configuração dessa porta do roteador da filial como gateway da rede da filial. Vamos começar montando a rede da matriz. Então, aqui embaixo, ó, eu vou escolher aqui em End Devices, vamos escolher aqui esse PC, vamos arrastar ele aqui para a nossa tela. Então, vamos acrescentar 4 computadores. 3, 4. Eu vou precisar também de um servidor para ser o servidor DHCP. Então, tá aqui, ó, 4 computadores mais o servidor. Para conectar os computadores da matriz, eu vou precisar de um switch. Então, eu venho aqui em Network Devices, escolho aqui switch. O switch que eu vou acrescentar é esse aqui. Então, para conectar esse switch às estações, eu vou precisar de um cabo par trançado. Então, eu venho aqui, clico em conexões.
A conexão que eu vou escolher é essa daqui, que é o cabo par trançado direto. Então, eu venho aqui, ó, escolho a interface e vou conectando a cada um dos computadores dessa rede. Eu vou fazendo isso aqui, ó, um por um. Terceiro, vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Aqui. O quarto e, por fim, vamos conectar o switch ao servidor. Então, conexão feita. Percebo que aqui ele ainda está finalizando de estabelecer a conexão do switch com os computadores. Enquanto ele faz isso, vamos acrescentar os computadores da filial. Eu venho aqui, ó, novamente em End Devices. Vou colocar aqui 4 computadores da mesma forma. 2, 3, 4. Vou acrescentar um servidor, porque eu preciso também de um servidor DHCP na filial. Volto aqui em Network Devices, Switches, escolho esse switch, né, para fazer a conexão entre esses computadores. Lá em conexões, escolho ali a conexão de par trançado direto e vou da mesma forma conectando o switch a cada um dos computadores da rede da filial. Então, tá aqui, ó. Então, vamos lá, o terceiro. Né? Então, esse aí nós já fizemos outras vezes, é um processo bem simples, né? Não tem mistério algum. Vamos dar uma alinhadazinha aqui para ficar mais ou menos organizadinho. Então, tá aí a rede da matriz e da filial. A próxima etapa vai ser acrescentar os 2 roteadores, né, um para a matriz e o outro para a filial. Então, para fazer isso, eu tenho que vir aqui, ó, em Network Devices. Aqui eu vou escolher roteadores. O roteador que eu vou escolher é esse aqui, que é o 2621. Arrasto ele aqui para a rede da matriz. Vamos lá. Da mesma forma, eu vou escolher o mesmo roteador aqui para a rede da filial. Então, tá aqui já os 2 roteadores devidamente posicionados. Para conectar esse roteador para os respectivos switches, eu venho aqui em conexões, escolho aqui da mesma forma o par trançado direto, escolho uma das portas do switch, conecto a uma das portas Ethernet do roteador e repito esse mesmo processo para o roteador da filial, né? Então, escolho aqui, ó, uma das interfaces Ethernet do roteador da filial, conecta a uma das interfaces do switch. Esse roteador aqui, eu vou renomear ele para router matriz. Da mesma forma, esse outro roteador, eu vou renomear ele para router filial. E pronto. A próxima etapa é efetuar a conexão entre os 2 roteadores, ou seja, o roteador do matriz com o roteador da filial. Mas antes de fazer isso, nós vamos ter que acrescentar a cada um dos 2 roteadores uma interface de porta serial. Então, para fazer isso, a primeira etapa é clicar no roteador. Vou dar um zoom aqui para poder ficar um pouquinho maior. Então, percebo aqui, eu tenho o painel traseiro do roteador, onde eu tenho aqui, ó, as 2 interfaces Ethernet, mais outras 2 interfaces, uma para console, mais uma interface auxiliar. E aqui em cima, eu percebo-se que eu tenho 2 slots vazios, e vai ser em um desses 2 slots que eu vou inserir a interface serial.
Então, antes de fazer isso aí, o primeiro passo é desligar o roteador. A interface que eu vou escolher é essa daqui, que é a WIC1T. Aqui na descrição, a gente percebe que ela é uma interface que vai implementar uma porta serial para conexão com sites remotos, que é exatamente isso que nós queremos nesse momento. Então, tudo que eu tenho que fazer é arrastar essa interface de porta serial a um dos slots vazios, ligo o roteador e está pronto. Eu vou repetir esse mesmo processo com o roteador da filial. Então, tá aqui, ó. Vamos dar um zoom. Aqui eu tenho da mesma forma o painel traseiro do roteador. Então, eu desligo o roteador da filial. Vou escolher a mesma interface serial, que é WIC1T. Né? Então, dá aqui a descrição, que é a porta serial. Então, do mesmo jeito, arrasto ela para o slot que está vazio. Volta a ligar o roteador. Fechou? Então, a partir desse instante, né, eu já estou pronta para realizar a conexão entre os dois roteadores. A conexão que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Eu clico aqui em conexões. Aqui eu vou escolher essa conexão aqui, que é a serial DCE. É muito importante prestar atenção nesse ponto, porque é aqui onde algumas pessoas acabam se confundindo com essas interfaces. Então, na hora que eu posiciono aqui, percebo que aqui embaixo está bem claro que é a interface serial DCE, então é essa que eu vou usar. O problema é que algumas pessoas acabam escolhendo essa outra que está aqui do lado, que é a serial DTE, que não vai gerar o resultado que realmente nós pretendemos. Então, eu venho aqui, ó, escolho a serial DCE, escolho a interface serial que eu acabei de criar e conecto a interface serial do segundo roteador. Então, a partir desse instante, eu tenho os dois roteadores conectados. Vamos escrever um texto aqui, ó. Eu clico aqui em notas. Vamos escrever aqui, ó. Rede WAN. O endereço de rede da rede WAN, que nós vamos utilizar esse aqui, ó, 200.100.10.0/24. Então, tá aí feita a conexão entre os dois roteadores. Nessa etapa, nós vamos atribuir endereço IPs para os dois roteadores, ou seja, o da matriz e o da filial. Então, eu vou usar a ferramenta aqui de notas para poder só anotar aqui os endereços IPs que esses roteadores irão receber. Então, essa porta do roteador da matriz que está conectado à LAN da matriz vai receber esse endereço IP aqui, ó, 92.168.01/24. Então, vamos arrastar esse texto para cá um minutinho. A porta WAN desse roteador vai receber esse endereço IP, que é 200.100.10.1/24. O roteador da filial também tem duas portas, né? A porta que está conectada à rede LAN vai receber esse endereço IP aqui, 10.0.0.1/24. E a sua porta WAN vai receber esse endereço IP aqui, ó, 200.100.10.2/24. Então, esses são os endereços IPs que nós vamos atribuir agora aos dois roteadores. Para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu vou lá e eu clico no roteador. Na hora que eu clico aqui, eu preciso acessar essa parte aqui de configuração. Aqui na parte das interfaces, ele já está me mostrando as três interfaces desse roteador. Percebam que na hora que eu vou selecionando aqui, ele já vai digitando alguns comandos aqui do próprio iOS da Cisco.
né? Então, são os comandos equivalentes, mas nós vamos fazer aqui pela interface de linha de comando, aí a gente vai acompanhando aqui embaixo. Então, é o seguinte, essa interface do roteador que está conectado ao switch da matriz é a interface Fast Ethernet 0/0, então eu clico sobre ela. Aqui eu vou digitar o endereço IP dessa interface, que é 192.168.0.1. A máscara /24, né? Tá aí a máscara na notação decimal. Perceba que ao digitar esses valores, ele já preenche aqui o comando correspondente do iOS da Cisco. Bom, para a próxima etapa que eu preciso fazer é ligar a interface. Então, eu clico aqui no On, né? Tá aqui, ó, ele já aparece aqui no shutdown, o que indica que a interface está ligada. E agora nós vamos configurar a interface da porta WAN, né? Então, eu clico aqui na porta serial. O IP que a porta serial vai receber é aquele que nós definimos lá atrás, que é 200.100.10.1. A máscara que nós vamos usar é uma máscara classe C. Aqui eu também vou ligar essa interface. Então, dessa forma, eu já estou com as duas interfaces com seus endereços IPs atribuídos. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o roteador da filial. Então, eu venho aqui, ó, clico na tela dele, clico aqui em configuração. A interface que ele está conectada, que também é a interface, o Fast Ethernet 0, então eu clico sobre ela, digito o endereço IP correspondente, que nós definimos lá, que é 10.0.0.1. A máscara aqui, ó, na hora que eu clico aqui, ele preenche uma máscara padrão classe A, nós vamos alterar para a máscara classe C, que é a /24. E aqui eu ligo a interface. Da mesma forma, eu vou configurar a interface serial, então o endereço IP dela vai ser 200.100.10.2. A máscara /24, 255.255.2550. Ligo essa interface. Na hora que eu fecho aqui, ó, eu já estou com os dois roteadores, com seus endereços IPs atribuídos, né? Está quase pronto para eles poderem se comunicar, né? Se eu posicionar o mouse sobre eles, percebam que as duas interfaces receberam os endereços IPs, né? Tá ali a interface Fast Ethernet e a interface serial. Da mesma forma que no roteador da filial, eu vou ter a mesma situação. Tá ali os endereços IPs que foram atribuídos, tanto para a interface Fast Ethernet quanto para a interface serial. Vamos definir agora qual que é a taxa de transmissão que vai ser utilizada para a comunicação entre os dois roteadores na rede WAN. Então, para isso, eu venho aqui, eu clico no roteador da matriz, vou lá na interface serial. Aqui em cima, onde tem aqui Clock Rate, né, eu preciso escolher a taxa de transmissão que eu vou utilizar. No nosso caso aqui, vamos usar essa daqui, que é 128.000, que vai me definir uma taxa de 128 kbps. E na hora que eu fecho aqui, já está a taxa definida. Um detalhe importante é que eu não preciso fazer isso nos dois roteadores, apenas no roteador da matriz. Já no roteador da filial, essa configuração não é necessária. Bom, agora nesse momento, nós vamos configurar os dois roteadores, tanto o roteador da matriz quanto o roteador da filial. E nesse primeiro experimento, nós vamos trabalhar com roteamento estático. Então, em primeiro lugar, nós vamos configurar o roteador da matriz, onde nele eu preciso criar uma entrada para que esse roteador seja capaz de encaminhar para o roteador da filial
todo e qualquer pacote que for endereçado à rede da filial. Então, para fazer isso, o primeiro passo é clicar no roteador. Aqui eu preciso clicar em configurações. Na parte de roteamento, eu vou selecionar roteamento estático. Em roteamento estático, eu tenho esses 3 campos aqui que eu posso preencher. O primeiro, eu preciso preencher com a rede de destino, que no nosso caso é a rede da filial, que é 10.0.0.0. Na máscara, é a máscara que está sendo utilizada na rede da filial, que no nosso caso é 255.255.255.0. E o próximo nó, eu vou indicar essa interface do roteador da filial que está conectado à rede WAN, onde nós já configuramos lá atrás o seu endereço IP como 200.100.10.2. Então, uma vez configurado a rede de destino, a máscara da rede de destino e o próximo salto, é só clicar aqui em Add, né, para ele acrescentar a rota, conforme eu posso ver aqui embaixo na tabela de roteamento. Aqui, ó, nessa linha, eu vou destacar o comando do iOS da Cisco, que se eu quiser, eu posso digitar lá na linha de comando e eu vou produzir o mesmo resultado. Então, feito isso, eu estou com a rota criada, vou fechar essa janela. Agora, a segunda etapa é fazer a mesma coisa no roteador da filial, ou seja, configurar também uma rota estática para que qualquer pacote que seja endereçado à rede da matriz seja encaminhado para o roteador da matriz, que fará a entrega à rede da matriz. Então, para isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou clicar no roteador, vou em configurações. Aqui em roteamento, eu vou escolher estático. A rede de destino agora é a rede da matriz, que é 192.168.0.0. A máscara que está sendo usada na rede da matriz é 255.255.255.0. E o próximo nó, eu vou precisar especificar o quê? Qual que é o próximo salto, ou seja, para quem que o roteador da filial deve entregar qualquer pacote endereçado à matriz, que no nosso caso aqui vai ser essa interface do roteador da matriz que está conectada à rede WAN, que nós já configuramos ela com o endereço IP 200.100.10.1. E, para finalizar, clico aqui em Add. Ele acrescentou aqui a entrada na tabela de roteamento e aqui embaixo eu posso também visualizar o comando correspondente. Se eu fosse digitar lá no iOS da Cisco, o comando correspondente à operação que foi executada agora. Então, vamos fechar essa janela. Para visualizar a tabela de roteamento, se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, né, em Inspect, né, vamos inspecionar aqui, ó, o roteador da matriz. Aqui eu vou escolher tabela de roteamento. Percebam que aqui está a tabela de roteamento do roteador da matriz. Aquela entrada que eu criei é essa entrada aqui, né? O tipo dessa entrada é tipo S, que indica que é uma rota estática. Essa daqui é a rede de destino. A interface, não foi indicada a interface lá na configuração, mas também não é necessário. Aqui o próximo nó, que é 200.100.10.2. A métrica que é usada aqui é 1, ou seja, uma métrica igual a 1 por salto que for realizado. E essas outras duas entradas, né, são as rotas que normalmente o roteador já cria, que são as rotas para entrega direta. Né? Então, no caso aqui, o 92.168.00 é o encaminhamento direto quando o roteador for entregar pela porta LAN, e 200.100.10.0 é a interface de saída, né, para encaminhamento direto quando for entregar para a rede WAN. Perceba que o próximo nó ele não precisou preencher, mas a interface está aqui preenchida, né, fecha Ethernet para entrega direta na rede LAN,
e a porta serial para entrega na rede WAN. Da mesma forma, eu também posso visualizar a tabela de roteamento do roteador da filial, onde eu vou encontrar uma situação semelhante, só que agora no caminho inverso. Né? Então, essa daqui é aquela entrada que nós criamos, né? Que é uma entrada do tipo S, né? Que é para roteamento estático. A rede de destino é a rede da matriz. O próximo nó é a interface do roteador da matriz que está conectado com a rede WAN. A métrica aqui também é 1, ou seja, um salto. E essas outras duas entradas, todas as duas do tipo C, são entradas também para encaminhamento direto, tanto do roteador da filial para a rede da filial, quanto do roteador da filial para a rede WAN, que vai conectar os dois roteadores. Percebam aqui que, nesse caso, como é entrega direta, a métrica é igual a 0. Tá? Bom, então, com isso, né, temos os dois roteadores já configurados, então eles já são capazes de enviar pacote de uma rede local para outra. Vamos fazer agora a configuração dos dois servidores de DHCP. Esse servidor aqui, ó, que é o servidor de DHCP da matriz, e esse outro servidor de DHCP, que é o servidor da filial. Então, antes de fazer a configuração, vamos renomear esse servidor para DHCP. Vou acrescentar aqui, ó, o endereço IP estático que eu vou atribuir a esse servidor, que é 192.168.254.254/24. E aí, para fazer a configuração, eu preciso clicar sobre o servidor. Lá em configurações, a primeira coisa que eu vou atribuir a ele é aquele endereço IP estático que eu já defini ali. Então, clico aqui na interface Fast Ethernet e digito aquele endereço IP que nós vamos atribuir ao servidor, né? Então, 92.168.0.254, ao avançar para o próximo campo, ele já preenche a máscara automaticamente. Além disso, eu preciso configurar quem que será o gateway desse servidor, né? Então, por que eu preciso configurar o gateway? Porque sempre que esse servidor necessitar enviar qualquer pacote para a filial, é para o gateway que ele precisará enviar aquele pacote, que no nosso caso aqui, ó, é a porta LAN do roteador da matriz, que é 192.168.0.1/24. Então, para fazer isso, eu vou lá em Global, clico aqui em Settings. Aqui existe um campo para eu preencher o endereço IP do gateway. Então, eu só preciso digitar aqui, ó, 192.168.0.1. E está pronta a configuração de endereçamento IP do servidor DHCP. Vamos agora configurar o servidor em si para que ele possa distribuir endereços IPs dinamicamente aos demais hosts dessa rede. Então, para isso, eu preciso clicar aqui em Services, localizar aqui o serviço DHCP. Vou aumentar um pouquinho a largura para ficar mais visível. Perceba aqui que ele já começou a preencher o endereço IP inicial como 192.168.0. Ao invés de eu deixar o 0, eu vou colocar 10. Por quê? Porque eu já tenho um outro endereço IP, né, a partir do 0 que já está atribuído, que é o 192.168.0.1, que já é o gateway da rede. Então, vamos começar a fazer a distribuição através do 192.168.0.10 para não dar problema de conflito de IP. Aqui a máscara ele já preencheu automaticamente. Aqui na quantidade máxima de usuários, eu não vou precisar de 255 usuários, vamos deixar apenas 5, né? Já que eu tenho apenas 4 hosts para receber endereço IPs desse servidor DHCP. E aqui em cima, existe um espaço para eu preencher quem que é o gateway default desta rede, né? Que no nosso caso, nós já vimos lá que é 192.168.0.1, que é a porta do roteador da matriz que está conectado à rede local da matriz. Então, com todos esses campos preenchidos, tudo que está faltando eu fazer é clicar aqui em salvar. No momento que eu faço isso, percebam que todos esses valores que foram preenchidos
ele já aparece já aqui embaixo, tá vendo? Tá aqui o Gateway Default. Aqui eu tenho o endereço IP inicial que ele irá distribuir, a masca dos endereços que ele vai distribuir, a quantidade máxima de endereços IPs a ser distribuídos. Então, por fim, tudo que eu preciso fazer é clicar aqui ON para poder ligar o servidor. Então, tá aí o servidor DHCP devidamente configurado. Então, vamos agora configurar os clientes para que eles possam receber endereços IPs desse servidor. Então, para isso, eu clico sobre o host, venho aqui na interface Fast Ethernet. Já estava aqui, nesse aqui, já estava selecionado o DHCP. Percebo que ele já pegou aquele primeiro endereço IP lá do pool, que era o 92.168.0.10, mas se não estivesse selecionado, bastava você selecionar aqui DHCP. Se eu for lá no Global Settings, percebo que ele também já preencheu o endereço IP do Gateway, que é o 92.168.0.1. Então, vamos repetir esse processo para todos os demais hosts, né? Então, aqui, ó, você clica aqui, fecha Ethernet, aqui está estático. Eu simplesmente altero para DHCP, aguardo ele receber o endereço IP, no caso que ele já pegou o próximo que estava disponível, que era o 92.168.0.11. Lá em Settings, perceba que também ele atribuiu o endereço IP do gateway dessa rede. Vamos repetir esse processo para o terceiro host. Né? Então, alteramos aqui para DHCP, aguardamos, né? Tá aqui o próximo IP do host, que é um 92.168.0.12. Aqui está o endereço IP do gateway desta rede. E por fim, vamos lá no quarto host, né? Clico lá em Fast Ethernet, altero para DHCP, aguardo, né? Então ele já recebeu o último, né? Um 92.168.0.13. Lá em Settings também recebeu também quem que é o gateway dessa rede. Então, da parte aqui da rede local já está tudo certo. Bom, agora, só para deixar destacado que essa daqui é a rede local da matriz, vamos fazer o seguinte, vamos usar essa ferramenta aqui, desenhar retângulo. Aqui, vamos escolher uma cor de preenchimento para esse retângulo, vamos escolher aqui, por exemplo, esse verde clarinho. Ok. Aqui eu preciso alterar de no fill para fill color, né? Para ele, ao desenhar esse retângulo, ele preencher internamente com essa cor aqui que eu escolhi. Então, vamos desenhar um retângulo aqui, ó. Mais ou menos nessa posição aqui, ó. Vamos fechar aqui. Vamos escrever um texto aqui dentro, né? Vamos chamar esse aqui de matriz, rede LAN, né? Ou a faixa de IP que nós estamos trabalhando aqui, 192.168.0.0/24. Vamos arrastar esse texto aqui para cima. Por fim, vamos fazer a configuração do servidor DHCP da filial. Então, vamos iniciar renomeando esse servidor para DHCP e o seu endereço IP estático, né, que nós vamos atribuir 10.0.0.254 com a máscara /24. Para fazer a sua configuração, eu preciso clicar no servidor. Lá em configurações, eu acesso a interface Fast Ethernet. Aqui eu vou preencher com aquele endereço IP que eu já defini para esse servidor, que é 10.0.0.254. A máscara que nós vamos usar é uma máscara /24, então vamos preencher com 255.255.255.0. Lá em Settings, né, eu preciso definir quem que é o gateway desse servidor, que agora, nesse caso, é o endereço IP da porta LAN
do roteador da filial, porque é para esse endereço IP que qualquer pacote que for endereçado à rede local da matriz deverá ser feito o encaminhamento. Então, é só preencher esse endereço IP 10.0.0.1. Bom, vamos fazer agora a configuração lá do serviço DHCP. Então, eu clico lá em Services, aqui o serviço DHCP. Já está preenchido da mesma forma que o outro, o endereço IP inicial, mas nós não vamos trabalhar iniciando com 10, vamos iniciar com 10. A máscara, ele já foi preenchida, a mesma máscara que foi utilizada no endereço IP desse servidor. O número máximo de hosts eu vou alterar para 5. E o Gateway Default é o endereço IP daquele servidor que nós já definimos que irá trabalhar como gateway dessa rede, que é 10.0.0.1. Então, estando tudo preenchido, salvo. Vou conferir aqui embaixo se está tudo certo. Então, está aqui o Gateway Default, o endereço IP inicial, a máscara e a quantidade máxima de endereço IPs que ele vai distribuir. Ligo o servidor e está pronto. Então, agora vamos configurar os clientes, né? Então, é só clicar aqui, ó. Configuração, interface, fecha Ethernet. Aqui também já estava com DHCP já definido. O primeiro IP lá do pool já foi atribuído para esse host. O gateway também já foi atribuído o gateway que foi definido lá no servidor DHCP. Vamos fazer aqui para o segundo cliente, né? Então, config, interface, fecha Ethernet, ligo aqui DHCP, aguardo um minutinho, né? Então, já foi atribuído o endereço IP para esse host. Lá em settings também o gateway já está tudo certo. Lá no terceiro host eu repito o mesmo procedimento, config, fecha Ethernet, altero para DHCP, aguardo um minutinho, já foi distribuído o próximo, que é o 12. Lá em settings, vou conferir se o gateway está tudo certo, então aqui está ok. E aqui, ó, por fim, o quarto host, config, fecha Ethernet, altero para DHCP, aguardo um minutinho. O próximo IP do pool já foi atribuído, que é o 13, lá em settings. Aqui também já foi atribuído o gateway correto. Da mesma forma que do outro, vamos usar a ferramenta retângulo para destacar essa rede LAN da filial. Então, para isso, eu vou lá na ferramenta retângulo. Vamos preencher com uma cor um pouquinho diferente. Vamos escolher aqui, por exemplo, um cinza, né? Vamos pegar aqui um cinza, pode ser esse cinza aqui, ó. Então, já está aqui a cor escolhida, cinza, né, da Fill Color. Então, tudo que eu preciso fazer é desenhar um retângulo aqui no contorno, só para destacar. Puxar mais um pouquinho para cima, só mais um pouquinho. Tá ótimo, tá ok. Pronto. Então, aqui, desenho um retângulo. Vamos escrever aqui, né? Então, clico em qualquer local. Aqui já me aparece essa caixinha de texto. Vamos colocar aqui, ó, filial, rede LAN, e o endereço IP dessa rede, que é 10.0.0.0/24. Só apagar esse retângulozinho aqui que está sobrando. Vou arrastar esse texto aqui para cima. Esse endereço IP vou puxar um pouquinho aqui para o lado, só para não ficar muito em cima. Então, aí tá pronto, né? Tá aí a minha rede configurada. Daqui a pouco vamos fazer um teste, então. Bom, uma vez configurado toda a rede, todos os roteadores e rotas, vamos fazer um teste para ver se realmente eu consigo efetuar a comunicação entre um host da matriz com o host da filial. Então, para realizar esse teste, a melhor opção é vir aqui
acessar o modo de simulação. Ao fazer isso, eu vou visualizar esse painel de simulação, onde vai mostrar todas as etapas da transmissão de um pacote entre a origem e o destino. Uma questão importante é você vir aqui em editar filtros e deixar marcados somente 2 tipos de pacotes, que é o pacote ARP, que é para permitir a tradução de endereço IPs para endereços MACs, e também os pacotes CMP, que, já que o teste vai ser realizado por meio de um pacote PING. Aqui em miscelâneas é importante desmarcar todos os pacotes, né? Deixa tudo em branco. Qual que é a razão disso aí? É justamente evitar que outros pacotes podem ser gerados pelo switch ou pelo roteador dessa rede, que possa vir a gerar excesso de pacotes na rede que prejudiquem a interpretação dos resultados desse experimento. Então, desmarca tudo e deixem marcados somente esses 2 pacotes, o ARP e o ICMP. Feito isso, uma outra ferramenta interessante, se você clicar aqui, todas as simulações, elas também podem ser visualizadas através dessa tabelinha aqui, onde vai mostrar o status da simulação, se está em andamento, se está concluída, se deu certo, se não deu certo. Então, vamos gerar um pacote aqui, Então, para gerar um pacote nessa rede, eu vou clicar aqui nesse ícone, acrescentar um PDU simples. Aqui no caso, eu vou enviar um pacote ping desse host aqui, que é o PC0, tendo como destino esse outro host, que é o PC4. Percebo que ao fazer isso, essa transmissão desse pacote já aparece aqui tanto no painel de simulação, quanto aqui na lista, no status das simulações, onde está aqui exatamente uma simulação em andamento, origem PC0, destino PC1, o pacote é ICMP. Esse pacote aqui está identificado pela cor roxa, né? O instante de tempo é igual a 0, porque a simulação ainda não iniciou. Para iniciar a simulação, eu clico aqui no Play, ou aqui no painel de simulação, ou aqui, então eu vou clicar aqui. Então, perceba que aqui ele já vai mostrando as etapas, né? Então, a transmissão do pacote de PC0 até switch 0, do switch 0 até o roteador da matriz, do roteador da matriz até o roteador da filial, do roteador da filial até o switch 1, e por fim do switch 1 até o PC4, né, que deverá responder essa solicitação de eco pelo mesmo caminho na volta. Então, do PC4 até o switch 1, do switch 1 até o roteador da filial, aqui do roteador da filial para o roteador da matriz, do roteador da matriz até o switch 0, e por fim, do switch 0 até o PC0. Aqui no status eu já consigo observar que foi uma solicitação de ping bem sucedida, isso é sinal que todas as configurações foram feitas e estão todas corretas. Então, eu vou apagar essa simulação e vou fazer um segundo teste. Nesse segundo teste, eu vou enviar um pacote ping desse servidor DHCP que está na matriz para um servidor DHCP que está lá na filial. Por que eu vou fazer esse segundo teste? Porque vocês estão lembrados que esse gateway foi configurado nesses computadores aqui por meio do servidor DHCP. Mas lá no servidor DHCP eu precisei entrar com entrada estática definindo qual que é o gateway dessa rede. Então, com esse teste, eu quero verificar se justamente aquela entrada que foi feita está ok, se está tudo funcionando. Então, vamos lá. Então, dá no play aqui. A primeira etapa, né, do servidor DHCP para o switch 0. Do switch 0 até o roteador da matriz. Do roteador da matriz até o roteador da filial. Do roteador da filial até o switch 1,
do switch 1 até o servidor DHCP da filial, até agora tudo ok. Agora vamos ver a resposta da solicitação de eco, né? Então, aqui, do servidor DHCP da filial para o switch 1, do switch 1 para o roteador da filial, do roteador da filial até o roteador da matriz, do roteador da matriz até o switch 0, e a última etapa do switch 0 até o servidor DHCP da matriz. Então, dá para perceber aqui, ó, embaixo, o status também está bem sucedido, também dessa parte aqui está tudo funcionando, está tudo certo. Vamos apagar essa simulação e vamos fazer um terceiro teste. Agora, eu vou fazer um ping PC5 até esse PC1. Agora sim, apareceu aqui, ó, origem PC5, destino PC1. Vamos dar o play aqui para ver se agora também um ping da filial para a matriz também vai funcionar. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, a primeira etapa de PC5 até o switch 1. A segunda etapa do switch 1 até o roteador da filial. A próxima etapa do roteador da filial para roteador da matriz, até aqui está tudo ok, tudo certo. Do roteador da matriz até o switch 0. Do switch 0 até PC1. Então, a ida foi tudo tranquilo. Agora vamos ver a resposta de eco. Do PC1 até o switch 0. Do switch 0 até o roteador da matriz. Do roteador da matriz até o roteador da filial, do roteador da filial até o switch 1, e por fim, do switch 1 até PC5, aqui também, novamente, aqui no status, também, né, tá tudo certo, deu tudo tranquilo, até agora tá tudo funcionando tranquilo. Vamos apagar essa simulação e vamos fazer uma última, que é uma transmissão aqui, ó, do servidor DHCP da filial, enviando um ping até o servidor DHCP lá da matriz. Então, vamos iniciar a simulação. Aqui é a primeira etapa do servidor DHCP da filial para o switch 1, do switch 1 até o roteador da filial, do roteador da filial até o roteador da matriz, do roteador da matriz até o switch 0, e por fim do switch 0 até o servidor DHCP da matriz. Agora vamos ver a resposta de eco. Então aqui dá por enquanto tudo ok, do servidor DHCP da matriz para o switch 0, do switch 0 para o roteador da matriz, do roteador da matriz até o roteador da filial, do roteador da filial até o switch 1, e por fim, do switch 1 até o servidor DHCP da filial. Então, tá tudo certo, a configuração está funcionando perfeitamente. Então, se foi feita os testes, esses 4 testes, todos foram bem sucedidos, é sinal que você fez tudo certo.